Olá, olá a todos. É com muita alegria que eu venho mais uma vez trazer uma mensagem até você. E eu tenho certeza que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, quer falar com você sobre esse assunto e quer que você abra os olhos de milhões e milhares de almas sobre a terra. O Espírito Santo, quando ele nos ensina, quando ele nos esclarece algo, ele quer que nós compartilhemos, quer que nós passamos a ser um discípulo, orientar que tem milhões de almas que estão sendo enganadas sobre a terra. E eu vou falar sobre hoje um assunto que o inimigo está usando demais. E o Messias falou, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Vou falar sobre oferta e sobre dízimo. A oferta e o dízimo. O Espírito do Santo vai abrir teus olhos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que ele disse no futuro, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quando você não tem a verdade, você não conhece a verdade, você é escravo por toda a vida. Você é escravo. Por isso que ele disse, o meu povo, ele foi destruído porque faltou conhecimento. E os sacerdotes foram parciais, covardes. Aliás, ele disse, eu rejeitei todos os sacerdotes. Não são mais sacerdotes diante de mim, exceto meu filho, o Messias, o Mashiach, e Yeshua. Então ouçam bem, grave, porque além de estar registrado na terra, será registrado nos céus. Está registrado no livro dessa mensagem. E o Espírito Santo vai levar para você. Porque tem milhões de almas sendo enganadas e construindo, bancando, sustentando o reino do Satã, o reino das trevas, pensando que está semeando e construindo e ajudando no reino do Criador. Isso que é pior. Claro que o inimigo viria disfarçado, né? Como ovelha, pelos de veludo. Mas hoje o Espírito Santo está aqui de uma forma especial. E no nome do Yeshua, vou falar primeiramente sobre oferta. A do Criador, a do Eterno dos céus, a do Altíssimo. Não a dos homens da terra. O Eterno não tem compromisso com oferta humanas. Toda vez que você oferta alguma coisa humanamente, pelo coração, pela emoção, cujo Eterno não tocou, você não recebe nada do Criador, a não ser dos homens, mas do Eterno jamais receberá. Vou ensinar, o Espírito vai abrir sobre a oferta do Pai Celestial, do Eterno, a única. Em Gênesis, Bereshit, que é o nome verdadeiro, Bereshit, muitos conhecem como Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Tem uma mensagem. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Estou falando de duas ofertas conhecidíssimas. Oferta de Abel e Caim. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Yahu, Eloá, ao Criador. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Yahu para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Eirou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Yahu, Eloá, o Todo-Poderoso, disse a Caim, por que te iraste, Caim? Por que mudou o seu semblante? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Eterno Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, não vou citar, muitos citam, ele viu falhas na oferta de Caim para com ele, para o Criador. A única oferta que Todo-Poderoso aceita é quando você oferta alguma coisa para o Criador, não para os homens da terra. A não ser que seja um vaso escolhido dele, que o Espírito tocou no seu coração, e você deu uma oferta pelo Espírito,
aí você receberá a bênção. E o Eterno é que julga a sua oferta. Se você está procedendo bem, agindo bem, se tem coisas graves nessa sua oferta. Na de Caim, tinha, por isso que ele não aceitou. E por isso que ele disse, se procederes bem, por que descaiu o teu semblante, Caim? Ele disse, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Quer dizer, tinha alguma coisa errada na oferta de Caim. E olha que Caim estava ofertando para o Todo-Poderoso, não era para homens na horizontal, lugares, placas, não. A oferta do Criador é quando você leva uma oferta para Ele, através, nos nossos dias, de um escolhido dele. Como a viúva de Serepta, ao profeta, entregou para o profeta. Um escolhido dele, um ungido dele na terra. Só. Se você der oferta na emoção, por qualquer situação do seu coração, você cai na oferta de Caim 100%, sem dúvida nenhuma. E ele vai dizer, lá nos céus, ele vai dizer nos céus, no trono dele sobre a sua alma, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Alguma coisa está de errado na oferta sua, esteve na de Caim. Então aprenda uma coisa, quem julga todas as ofertas das almas da terra é o Pai Celestial, o Altíssimo, não são os homens. E toda oferta que você der, será Ele o juiz que julgará a sua oferta. Se você errar, o preço é muito alto. Então vigie. Se você der oferta por emoção, pelo coração, porque você quis, barganha, qualquer tipo de oferta, não receberá nenhuma recompensa do Altíssimo. Agora, se você levar uma oferta a um escolhido dele, cujo ele que julga a oferta, e vê que você está agindo como Abel agiu, e é ele que peneira o seu coração, sua alma e teu espírito, você será recompensado pelo Criador. Você entendeu o que é uma oferta? É ele quem julga a sua oferta. Lembra que ele falou que a mão direita dá, a esquerda não pode saber? Então é ele quem julga a oferta, não são os homens da terra. Você pode até levar uma oferta para um escolhido dele, cujo ele mostrar um escolhido. Você tem que ter certeza que essa alma, que esse vaso é escolhido. Porque se você errar, você paga um preço gravíssimo sobre a terra. Vai estar pactuando, sustentando o reino das trevas. É muito sério sobre a terra. Então, para selar sobre a oferta, em Êxodo 25, está escrito, Êxodo, Shemote, capítulo 25. Então falou o Yahu a Moshe, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, falou a Moshe. Você conhece como Moisés, o nome é Moshe. Dizendo, fala aos filhos de Israel, aos israelitas, fala aos hebreus, ao meu povo, que me traga uma oferta alçada. Houve uma ordem de cima, falado com o servo dele na terra chamado Moshe, o Criador mandou essa ordem. Mandou direcionar a ordem para o povo dele, que me traga uma oferta alçada de todo homem, cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomarei a minha oferta alçada. Lembre-se, quem é que sonda o coração e prova os pensamentos? Jeremias capítulo 17, Irmeahu, versículo 9. Enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu conheço o coração e provo os pensamentos. É ele que conhece o coração. É ele que move o coração. Porque ele move de acordo com as condições de cada um sobre a terra para abençoar por igual. Independentemente dos valores. Independentemente das diferenças. As bênçãos ele abençoa por igual. Por isso que ele diz, fala para o meu povo que me traga uma oferta alçada. Aliás, ele até deu exemplo, citou alguns exemplos. Ouro, prata, bronze, tecidos azul, púrpuras, escarlate, linho fino, pelos de cabra. Porque havia um objetivo. Havia um objetivo do Criador dos céus e da terra. Então a oferta verdadeira que você receberá a bênção do Altíssimo é quando você levar uma oferta
para um vaso escolhido do Eterno, e cujo ele tocar no seu coração, e ele mover, e ele falar no teu coração, o próprio Criador. Aí você receberá a bênção, recompensa do Pai Celestial. Caso contrário, jamais. Você nunca receberá nada do Eterno. Jamais. Se você der uma oferta por emoção, pela barganha, por qualquer motivo que seja, que não seja o Eterno que tocou no seu coração, o Espírito Santo, cai na oferta de Caim. Não recebe bênção do Criador. Você pode fazer isso voluntariamente. Vai receber galardões do homem, reverências do homem, mas do Eterno jamais. Então aprenda que a oferta é aquela que o Espírito Santo, o próprio Espírito do Criador, tocar em seu coração, tocar no teu espírito, para levar para um escolhido na terra e com um propósito. Se ele fizer isso, você será recompensado sobre a terra. Você entendeu a oferta? A única é o que eu entrego para você nesse momento. Prosseguindo a mensagem sobre dízimo, a palavra dízimo, 10ª parte dízimo, que hoje sobre a terra é um comércio, virou uma bagunça, uma coisa ridícula. Não gostaria nem de pronunciar. Muitas almas pensam que o Eterno criou isso e vê com tristeza. Até uma vírgula que o Eterno criou é bênção para as almas. A forma como é esclarecido, como é errado, como é torto, como está há mentiras, aí muitas pessoas fogem, cobram, questionam, como se o Criador criasse um estatuto dízimo e fosse prejuízo, que não fosse bênção na vida de uma alma. Da forma como está sendo trazida, como está sendo direcionada na terra, que o Satã está por trás, o Lúcifer, o demônio, é uma forma errada sobre a terra. E hoje o Espírito Santo vai falar com você, vai esclarecer sobre essa área. E não adianta, está no reino, está na mão do Todo-Poderoso as minhas palavras. Dízimo. Ora, Gênesis capítulo 12 tem uma mensagem espiritual. Versículo 1. Ora, Yahu disse a Avrão. Ele não havia mudado o nome dele ainda para Avraham. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Ele disse a este homem. Versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa espiritual. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, há uma bênção espiritual muito grande. Uma promessa espiritual sobre a família espiritual. Que não é a família de carne e osso. Espiritual. Lembra o Messias numa casa? Um dos seus emissários aproximou dele e disse: Rabi, Yeshua, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão lá fora e querem lhe falar. E ele disse, olhando para as almas, ele disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as praticam sobre a terra. O reino do Espírito. E essa promessa está sobre o reino do Espírito do Criador. É tão séria essa mensagem que se você estiver dando dízimo, devolvendo dízimo, dizimando, ofertando em um local que não é a casa do Criador, que não é o local, que não é um vaso escolhido, que não é algo do ministério dele, do propósito dele, você está sustentando uma obra maligna, pactuando, bancando há muitos anos e o preço é alto. A cobrança vai chegar até você. Porque você ajudou a construir aquele local, você ajudou a comprar. E era um local que você pensava que era do Criador. Você pensa que é o Altíssimo, como milhões sobre a terra. Parou de pensar a gravidade? Outra coisa, nunca ninguém deu dízimo, nunca ninguém deu oferta para o Criador. Nunca um ser humano, o que um homem pode dar para o seu Criador? É pó. Eu vou ensinar. Nós devolvemos, é uma devolução. Você devolve, Ele nos abençoa, você devolve. E há um objetivo, há um propósito sobre a terra. E eu vou continuar em Gênesis,
Bereshit, capítulo 14, versículo 18, e vou ser rápido nessa mensagem, que o Espírito ele revela para os filhos, para os santos, e todos entendem a mensagem sobre a terra. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Primeiro homem que devolveu, chamava Abraham, o Eterno mudou o nome dele. Primeiro homem que devolveu. É Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse Coner, sacerdote do Yahu Eloá, do Yahu Altíssimo. Era um sacerdote do Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraham pelo Eloá, o Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e bendito seja o Eloá, Elion, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraham deu-lhe o dízimo de tudo. Eles se encontraram em um determinado local sobre a terra. O sacerdote agradeceu o Todo-Poderoso por ter entregado os inimigos nas mãos de Abraham. E ali, Avram ainda não havia mudado o nome dele para Abraham, ele devolveu o dízimo. E Abraham deu-lhe o dízimo de tudo, porque além dele eliminar os inimigos, trouxe os despojos. Primeiro que devolveu o dízimo sobre a terra. Prosseguindo, Números, capítulo 18, versículo 21. O Espírito Santo está trazendo algo revelador sobre a terra, para você. Espalhe a notícia. Me parece que aquele que conhece a verdade não compartilha, peca. Números capítulo 18, versículo 21. E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos em Israel, os filhos de Levi, tribo de Levi, por herança, pelo ministério que executa o ministério da tenda da congregação. Ministério da tenda da congregação. Ele colocou os levitas para trabalhar dentro da tenda da congregação, montar, desmontar, fazer todos os rituais, todo o serviço ali dentro. Ele criou, versículo 22, e nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado de morro. Porque os filhos do Israel, os israelitas chegavam muito próximo da tenda, perto da santidade, perto da presença deles, estavam morrendo. Aí ele limitou um local, e ele colocou levitas ali dentro para executar, desempenhar as funções, e limitou. Os levitas irão pegar os sacrifícios dos animais até lá, e limitou a presença de todos os israelitas. Por isso que ele colocou os levitas ali. No versículo 23, mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Então ele escolheu levitas para trabalhar ali dentro, limitou o local de todos os israelitas, e foi ali que ele criou, ele registrou sobre a terra o dízimo. Por isso que ele diz, pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. O que é um estatuto? Uma lei, perpétuo para sempre. Estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque eles iam trabalhar exclusivamente para o Criador. Então a herança deles era o dízimo. Porque eles iam trabalhar para o Criador exclusivamente. Por isso que o Criador criou o dízimo, o estatuto perpétuo. Versículo 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Yahu em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eles disseram, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Ele criou os dízimos para os levitas, aqueles que trabalham para ele, aquele que faz a função que ele quer. Ali, vocês entenderam? Aí ele registrou um estatuto perpétuo para os israelitas, para os hebreus, para o povo dele. O povo dele escolhido sobre a terra, propriedade peculiar, um povo especial, povo seu. É um estatuto dentro do povo dele. Não é para todos os povos, a não ser que recebam ele como seu Eloá, seu Criador, a não ser que aceite ele. Vocês entenderam? Então ele colocou um estatuto perpétuo, uma bênção enorme. Ele disse, vou abençoar o meu povo. Eles têm tantas bênçãos, são tão abençoados que eles terão de sobra, vão devolver para sustentar aqueles que estão trabalhando exclusivamente para mim ali, ó, desempenhando as funções que eu determinei sobre a terra. Foi para isso que ele criou. Prosseguindo, o estatuto perpétuo sobre a terra não muda. Deuteronômio, Devarim, capítulo 12, versículo 5. Mas o lugar que o Yahu, nosso, vosso Eloá, escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para a sua habitação, e ali vireis.
e ali trarei os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mãe, os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, os vossos primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Yahu, vosso Eloá, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Yahu, vosso Eloá. Claro que muitos dizem, aqui não era papel, espécie, era alimento. Por isso que ele fala, e ali vos comereis. Em determinada situação, o Espírito tinha revelado para Daniel que haveria uma tecnologia muito avançada no final dos dias. Então, ele permitiu a criação da espécie para facilitar hoje. Mas naquela época aqui em Deuteronômio, era só alimentos. E era só alimentos. Então, plantou lá um exemplo, soja. 1000 sacas, levava 100 sacas. E assim por diante. Ele criou para o seu povo, os hebreus, os israelitas, um estatuto entre eles, entre a sua propriedade peculiar, um povo especial, um povo escolhido. É isso que ele fez sobre a terra. E no Salmo 127, ouça que o Espírito quer que você entenda. Estou falando sobre dízimo, o que o Eterno criou, que é uma bênção enorme sobre a terra. Olha o que está escrito. Se o Yahu Eloá, se o Todo-Poderoso, não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Yahu não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Resumindo, no Espírito, se ele não abençoar a sua vida, se ele não edificar a sua casa, não adianta você levantar de madrugada, dormir tarde, batalhar, não adianta. Se ele não guardar a cidade, não adianta os guardas, não adianta sentinela, o inimigo vai entrar de qualquer jeito. Ele deu 2 exemplos. Se eu não edificar a casa, se eu não abençoar o trabalho, abençoar a casa, não adianta levantar cedo, de madrugada, batalhar, comer o pão tarde, mas não come direito, não adianta. Eu tenho que abençoar. E se eu não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, não adianta ter guardas. Os inimigos são espíritos. Sou eu, ele disse. Ele chamou para ele. Eu tenho que abençoar a vossa vida, o vosso trabalho, tudo. Senão não adianta. Vocês vão perecer sobre a terra. Por isso que ele diz, versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, ele fala. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Até o sono dos seus amados debaixo da bênção é doce. Até o sono dos escolhidos é doce. Vocês entenderam? Então você, os filhos dele, têm que estar debaixo da bênção dele. Fora, se estiver fora, não tem as bênçãos, não, de Gênesis a revelação. Tudo que é do Eterno, que o Espírito falou, se você não tiver debaixo da bênção, você não recebe as promessas. Ele não quebra a sua palavra, ele não muda. No reino dele, ele não tem acepção de pessoas, disse Kefa. Mas no reino dele não há ninguém privilegiado sobre a terra. Ele também disse na boca do seu filho, eu vim para cumprir. Eu vim para fazer parte da promessa e cumprir, pois eu vos digo, passarão os céus e a terra. As minhas palavras não passarão. Não vou tirar nem um tio, nenhuma vírgula, nada da minha palavra. Eu vim para cumprir. Então o Eterno, ele é justo. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. Mas entenda pelo reino do Espírito. Ele está esclarecendo. Se ele não abençoar sua casa, seus sonhos, seus desejos, seu trabalho, seu casamento, sua esposa, seus filhos, tudo, não adianta levantar de madrugada. Não adianta levantar cedo, dormir tarde. Por isso que ele fala na sua palavra. Prosseguindo a mensagem, o Espírito me pediu para compartilhar. Lá em Matitiahu, Mateus 23, ele diz, ai de vós, mestre da Torá, da lei, e Parushim, Yahudim, judeus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a piedade, a confiança. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O que ele diz? Não é porque vocês são fiéis, conhecem o estatuto sobre o dízimo, que vocês vão negligenciar os outros preceitos, o amor, a misericórdia. Vocês vão sair pisando acima de todo mundo, maltratando todo mundo.
E vão dizer, não, eu sou dizimista, eu sou fiel, estou fazendo a minha parte, eu cumpro o estatuto. Não é porque você ali está seguindo o estatuto, está cumprindo o estatuto, que lhe dá direito de você sair pisando nas pessoas. Por isso que ele falou, negligenciou o juízo, a misericórdia, o amor. Então o Messias selou realmente, há um estatuto sobre o dízimo sobre a terra no reino do Eloá, no reino dos hebreus, dos israelitas, no reino do Espírito. Existe. Não da forma como está sendo anunciado sobre a terra, onde o Satã é o pai. Ele é o chefão de tudo aí. Roubando, matando, destruindo. E o povo ainda seguindo. E o Espírito está mostrando, está esclarecendo claramente que é o reino das trevas. Eles estão brigando os reinos das trevas. Os demônios estão brigando quem rouba mais, quem tem mais habilidade para roubar. Acorde enquanto é tempo sobre a terra. E eu estou indo embora em Malaquias. Você conhece como Malaquias, capítulo 3. Porque eu, o Yahu, o Eloá, não mudo. Ele disse, eu não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque ele não muda. Mas, embora mereciam ser punidos. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Vocês desviaram dos meus estatutos. Desde o dia dos vossos pais. E não os guardastes. Vocês não guardaram os meus estatutos. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Yahu dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Sempre assim. Quando o Eterno vem falar conosco, a gente fala, mas o que eu fiz? Onde eu errei? O que eu devo fazer? Mas eu não me lembro. Sempre queremos buscar justificativa. Deveríamos falar, soberano, me oriente que eu possa compreender. Deveríamos falar, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Sempre buscando justificativa, nós humanos, pecadores, quando o Espírito vem falar conosco. Sempre. É como eles diziam aqui, em que havemos de tornar? Onde eu errei? Meus pais erraram? Quebramos seus estatutos? Versículo 8. Roubará o homem a Eloá? Roubará o homem a Eloá? Uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. São ladrões. Nos dízimos e nas ofertas. Eles estavam roubando. E continuam roubando. Investindo no reino das trevas. E fazendo obras faraônicas, satânicas. Do Lúcifer. Isso que é grave sobre a terra. E no versículo 9. Ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Está decretado. Olha aí a nação, olha as nações. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais todas as nações. E muitos perguntam, mas nós somos dizimistas? Estamos ofertando em tal lugar? Sim, no templo do Satã, no lugar do Lúcifer. Estão roubando o Eterno. Olha o que está acontecendo sobre a terra. Olha o que está acontecendo na nação. Olha o que está acontecendo aí em todas as esferas das criações do Criador. Olha aí. Nem vou falar sobre água e chuva. Olha o que está acontecendo sobre a terra. Por isso que ele diz no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais sim toda esta nação. Então ele amaldiçoou aquele que quebra o povo dele, viu? Os filhos dele. O trigo, os vasos de honra, o sal da terra. Estou falando para eles. É a mensagem para os filhos do Criador que estão sendo enganados. Não estou pregando para os filhos das trevas. Para os filhos da luz. Os filhos do Eterno. Que estão sendo enganados. Mas não conhecem a verdade. Então no versículo 10 ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Todo mundo pensa que essa casa do tesouro e que esta casa são os templos, são as igrejas, são os santuários, são as sinagogas, são as tendas, são os barracões. Todo mundo pensa, e eu já pensei um dia. E aí ele abriu meus olhos. Foi um dia feliz da minha vida. Todo mundo pensa que a casa do tesouro e essa casa são as igrejas, os templos, os santuários. E o Satã sabe que milhões não conhecem a verdade, sai construindo cada dia uma placa nova. Com matriz e filiais, ele é organizado. Matriz e filiais, ele coloca um empregado dele numa, quando não está rendendo ele muda, de vez em quando ele está mudando, vai para lá, vem para cá, põe cota para a matriz. Essa casa, todo mundo pensa que são as igrejas, os templos, os santuários.
Pois eu já disse, ele não habita em nenhum templo sobre a terra, nenhum santuário. Essa casa é o escolhido dele, é o Moshe, Eliahu, Eloá. Essa casa é Kefa, Saulo, muitos conhecem como Paulo. Essa casa é um escolhido dele, não é um local físico, é um ungido dele sobre a terra. E um detalhe, olha o que ele disse depois da palavra casa, que ele disse na Escritura: e depois fazei prova de mim nisto. Quando ele fala depois fazer prova de mim nisto, é proibido tentarmos o Criador. Está escrito: não levar seu santo nome em vão. Não tentarás o seu Criador, ele diz. Por que o Pai Celestial Eterno, na parte financeira, no dízimo, ele pediu e ele colocou, e depois fazei prova de mim nisto. Ele chamou para ele a responsabilidade, não é? Nenhum homem na terra tem autoridade para pegar dízimo do Eterno. Do Eterno, não. Nenhum ser humano na terra tem autoridade. Ele que orienta onde você deve colocar. É o Criador, é muito sério. Pode ver que no versículo 10 está escrito na sua palavra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisso. Por quê? Você não conhece a casa dele, você não conhece o escolhido dele. Você pensa que é o escolhido dele. Na sua mente, intitularam ele, ungiram ele, nomearam ele. Na sua mente você imagina que ele é escolhido. Por isso que o Eterno disse na sua palavra: depois fazei prova de mim nisto. Então, na parte financeira, o Criador não colocou nas mãos de nenhuma carne humana, embora são homens mortais que recebem, que cuidam dessa área dele. É um escolhido dele. Por que ele mandou você fazer prova dele? Não é do local, daquele lugar que você está fazendo lá, não. É um escolhido dele. Você tem que descobrir um vaso ungido, se ele tem um ministério, é um vaso escolhido dele. Por isso que ele diz: fazei prova de mim nisto. Porque a área financeira é ele que abre as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medida. É ele que repreende o devorador, não é oração. Não adianta você ficar orando, repreender. Não existe oração para repreender devorador. Repreende praga, então. Repreende enchente. Não é oração. Estatuto é estatuto. O que é um estatuto não adianta interceder. Não adianta, você tem que ter conha. Por isso que o Messias disse: ide fazer discípulos, ensinando, oriente-os sobre a verdade. Por isso que o Messias diz: conhecereis a verdade. Porque se você não conhecer a verdade, não existe oração forte, não existe campanha, ele nem campanha tem no reino dele. No reino do Eterno não existe campanha, não existe oração forte, não existe métodos nenhum, a não ser o que já está escrito lá, ó. A não ser que está registrado no livro dos profetas, está registrado os profetas que ele usou, o Espírito Santo, foi ele próprio, o Eterno. Por isso que ele diz: fazei prova de mim. Ou seja, quando ele fala sobre isso, é porque é um vaso escolhido dele. Como que você vai conhecer? Pelas vestes? Pela aparência? Você tem que saber qual que é o escolhido dele, que tem um Espírito do Santo, que nem a viúva encontrou um. Era um vaso dele. Você entendeu? Então, como na nossa geração, na geração que ele pisou, já era um comércio, ele entrou num templo, fez um azorrague, tinha cambista, está lá em João capítulo 2, lá, ele sabia disso, ele já tinha profetizado faz tempo escrito: fazei prova de mim. Ou seja, ele orientou que nós testássemos o Criador, não que nós somos dignos disso, mas para que você não seja enganado do maligno na terra. O Satã está aí, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Então, quando você vai plantar a sua semente, o seu dízimo, em um ministério, você tem que procurar saber quem é um vaso escolhido. Peça para o Eterno. Se você plantar no ministério o vaso escolhido, lá a sua semente, devolver, aí ele vai, 2 tipos de sinais. Se ele te confirmar de cima que aquele vaso é escolhido com sinais, igual ele confirmou com Gideão, 2 sinais para ir na batalha, aí você continua a plantar naquele ministério, semeando a tua semente naquele vaso. Aí sim, ele abrirá as janelas dos céus, repreenderá o devorador sobre a sua vida e abençoará a sua casa. Porque se você estiver dizimando, ofertando, principalmente dizimando em um ministério que não é dele, você está pactuando com uma obra do Lúcifer, do Satã, sustentando uma obra maligna contra o reino do Eloá. Imagina na reta de quem você está.
Você está igual você sustentar uma quadrilha. Bancar uma quadrilha. Você está sustentando a quadrilha. Ela avança mediante a sua semente. Você está plantando ali. É tão grave o dízimo, se você devolver no lugar, estiver plantando ali, semeando, e não é o local onde tem um escolhido do Eloá, você está na maldição. Embora você pense que está na bênção. Você está debaixo da maldição. Por isso que ele disse, fazei prova de mim. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Essa casa não é um espaço físico. Essa casa é um corpo onde habita o Espírito Santo. Essa casa é um vaso de honra na terra. Como nós não saberíamos e não tem muitos, aí ele falou, faça prova de mim. Testa-me nisso, faça teste comigo. Ele tem que confirmar dos céus que aquele vaso onde você está devolvendo é ungido, é um escolhido. Tem que vir de cima a confirmação. Porque se você não tiver confirmação, ele tem seus meios de se comunicar com seus filhos. Visão, sonho, ele confirma os sinais. Se você não tiver os sinais dele, se você estiver dizimando num lugar que não é o vaso dele, você está na reta da ira do Todo-Poderoso. Você está na reta, porque você está na maldição, pensando que você está na bênção. Ele não habita em templos feitos por um monte de homem. Ó, ele não tem nenhum pastor na terra. Não existe profeta dele. Só para facilitar para você. Não tem profeta. O último era Yohanan, o João Batista. O último. Pastor não tem nenhum na terra. É o Messias, o Mashiach. Ele é o único pastor das ovelhas que deu a vida por elas. Percebe? Já vou dando dica por aí. Ele tem apóstolos. Um apóstolo, um escolhido dele. Por isso que nós não sabíamos. Por exemplo, naquela época, ele teve que escolher ungir. Não tinha. Quando ele pisou aqui, ele teve que escolher 12, 11. Aí ele escolheu Saulo e completou. Ele escolheu, nem existia naquela época. Nenhum do reino dele espiritual. Então, cuidado. Você tem que ter sinais. E peça para ele te mostrar um escolhido dele na terra. Se você quiser devolver, se você quiser estar debaixo das promessas dele. Há uma promessa muito grande. No futuro, a vida eterna. Por que ele criou esse método? Por segurança, para dar sustentação, para sustentar o escolhido dele, para estar envolvido 100% na obra. Por quê? Porque o vaso que é escolhido dele não se envolve em negócios dessa vida. Ele não tem outra função, não tem outro trabalho. É um levita exclusivamente. Como nós não saberíamos na nossa geração que há um comércio, por isso que ele falou, faça um teste comigo. Então ele tem que confirmar. Cuidado com o Satanás, pode tentar te enganar. Então faça igual Gideão, peça 1, 2, 3, vários sinais. Mas se você estiver plantando o ministério, que é do filho dele, vai mudar a sua história sobre a terra e todas as promessas descerá sobre sua casa e sobre a sua geração. Olha a promessa no versículo, prosseguindo no versículo 10, diz a palavra. Diz o Yahu, fazei prova de mim, diz o Yahu dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. É muito rica a promessa dele. E aqui na sua palavra, quando ele fala recolher-lhes, versículo 11, por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra. É ele que repreende o devorador. Por isso que ele diz, por causa de vós repreenderei o devorador. Não é homens, intercessões, orações que repreendem o Satã, o Lúcifer. Você tem ideia, quando o anjo foi buscar o corpo de Moshe, o Lúcifer encostou, os mensageiros, os Melache disseram que o Senhor te repreenda, Satã. Nem ousou falar a palavra infâmia contra ele. É o Criador que repreende o Satã. Não é campanha, não é oração. Por isso que o Satanás fica querendo esses métodos, é para enganar, ele está enganando. Sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. E vai e vem. E são coisas ridículas sobre a terra. O Criador já decretou suas promessas. No versículo 11, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e vossa vida no campo não será estéril, diz o Yahu dos exércitos. O devorador não terá acesso mais na sua vida. E nem um fio de cabelo seu sobre a terra. É ele que repreende o devorador sobre a terra. Não são homens, não são orações de homens. Estatuto ninguém muda. Uma vez o Todo-Poderoso falou para Irmiyahu, que muitos conhecem como Jeremias, mas nem se Moshe, se o profeta Samuel intercedesse por esse povo, eu ouviria nos céus. Ele falou, não adianta orar para esse povo, e era de sangue, da linhagem, mas nem se Moisés, Moshe e Eliahu, Elias orasse, ou Samuel, o profeta, eu ouviria nos céus, quanto mais você, Jeremias.
Não ore por esse povo. Eles quebram os meus estatutos, não obedecem a minha palavra. Não adianta ficar perdendo tempo, gastando saliva. O caminho deles é arrepender e seguir minha palavra. Se desobedecer, não tem bênção sobre a terra. Está lá, Irmiahu 15, vai ler lá. Jeremias capítulo 15, e versículo 16. Então, aqui no versículo 15, continuando ainda. Ora, pois nós, aqui muitas pessoas naquela época, e nos dias de hoje, diziam, pois nós reputamos por benditos soberbos, também os que cometem impiedades, são edificados. Sim, eles tentam Eloá e escapam. Ou seja, muitos diziam, tem muitas pessoas que eu conheço, não é dizimista, não é fiel com o Criador, mas tem uma vida próspera, tem uma vida longa, tem uma fartura. Muitos diziam na época, como dizem, tem gente que eu conheço pessoas que não dizimam, conheço pessoas que não devolvem para o Criador, mas tem uma vida boa. E eles, muitos, na época também, havia muitas almas que falavam sobre isso. Mas aprenda uma coisa a partir de hoje. Tem um registro nos céus. No versículo 16. Então aqueles que temeram ao Yahu falaram frequentemente um ao outro, e o Yahu atentou e ouviu em um memorial. Há um memorial que foi escrito diante deles, está sendo escrito diariamente, para que os temeram o Yahu e para os que lembraram o seu nome. Aqueles que temem, que obedecem, que praticam, que seguem o seu estatuto, que obedecem, tem um memorial escrito o seu nome. Versículo 17. E eles serão meus, diz o Todo-Poderoso, diz o Yahu, Eloá dos exércitos. Eles serão meus. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-eis como o homem poupa seu filho, que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve Eloá e Yahu e o que não serve. Ele diz, aí todos saberão e verão novamente a diferença daqueles que me servem, daqueles que não me servem. Você entendeu? Há um livro escrito no céu, não é em papel, em caderno, na terra, que os falsos pregadores falam, o seu nome está lá, foi enviado esse e-mail. É nos céus escrita, com o dedo do Todo-Poderoso, não é com tinta humana, papel humano. Há um livro de memória que vai escrevendo aqueles que servem, aqueles que são fiéis. E ele falou, no final saberei, vocês saberão a diferença entre aquele que serve e aquele que não me serve. Então ouçam bem. Dízimo é muito sério essa palavra, esse estatuto. Se você estiver dizimando em um local que não é do Criador, você está sustentando uma obra maligna, ajudando a construir, pactuando com aquele sistema. O preço é muito alto. É muito sério. Por isso que ele diz, fazei prova de mim, testai-me nisso, para que você não erre e não venha no dia e fale, mas Senhor, eu era dizimista há 25 anos, fui dizimista fiel, e ele vai falar, não te conheço. No meu reino não, semeou no reino das trevas, no reino do Satã. Aliás, construiu um monte de placas que eu proibi. Confundiu o povo na terra. São arapucas, são redes, tarrafas, são arapucas. É isso que todos ouvirão sobre a terra. Mas Senhor, 10 anos eu fui dizimista naquele lugar, eu ajudei a construir 25 templos, justamente. Você sustentou a quadrilha do Lúcifer. Não vos conheço, apartai-vos de mim. Está lá escrito. Maldito o homem que confia no homem, você confiou na carne. Está escrito na minha palavra. Isso está escrito, não tem como mudar. Então você vigia a partir de hoje. Não é só o fato de devolver. O fato de devolver é essencial, porque fica na maldição. Não tem as promessas e as bênçãos do Eterno. Não adianta ficar colocando Bíblia no lugar de destaque aberto, em salmos, abrir. Isso daí os pagãos fazem isso. As palavras do Criador, as promessas são tesouro escondido, selado nos céus, selado aqui, impresso na mente e no coração e registrado o nome no livro de memória. O livro da vida. E é o Espírito do Santo, o Ruach e a Kodesh, que faz esse selo, que sela. Ele não é o alvo. Então não é o fato de você não devolver. O grave é aonde você devolve e onde você está devolvendo. É perigosíssimo. O fato de devolver, cumprir, é um estatuto perpétuo. E isso sim, você pode até não saber. Mas a partir de hoje, pergunta para ele o lugar. Pede um sonho, uma visão. Tem que devolver. É um vaso escolhido. É um representante dele na terra. Se tivesse Saulo aqui, por exemplo, eu ia falar, planta no ministério de Saulo. Ele é um escolhido. Ele é um escolhido. Kefa,
semeia no mistério dele. Eu ia indicar para você. Mas nos dias de hoje, o Pai Celestial, o Eterno, que tem que mostrar para você. Aliás, é o Pai que tem que apresentar o seu escolhido na terra. Essa é a honra dele, né? Ele que tem o prazer de apresentar seus filhos. Então não é o fato só de você dizimar. É o cuidado onde você dizima, onde você planta, onde você devolve. É muito perigoso sobre a terra. Você entendeu sobre essa área? E o Satã sustenta o reino dele com isso. Pode ver que ele só lê livro de Malaquias 3:10, 3:10, 3:10. Só. O livro de Malaquias é um comércio 24 horas. Satã usa esse livro toda hora lendo. O povo não conhece. Por isso que ele disse, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Saulo falou isso aos Coríntios, do qual nos fez ministros e capazes de uma nova aliança, não da letra, não adianta você ficar ouvindo letra, mas sim do espírito do Eloá. 2 Coríntios 3:6, do qual nos fez ministros e capazes, ministro, de uma aliança não da letra, não adianta papel, nem ficar lendo para você, é do reino do Espírito. Saulo falou sobre isso. E a comunhão do Espírito esteja contigo. Comunhão, relacionamento, conversar com ele. Espírito Santo, quando eu devolvo, como é que eu faço agora? 20 anos fazendo errado. Eu ajudei a construir um monte de obra, que não é, pensei que era do Criador dos céus e da terra, descobri que eu não habito nenhuma delas, e agora está lá listona. Quanto que eu investi naquilo lá? Como é que eu faço? Techuvá. Arrependimento é o caminho no momento. E peça para ele o lugar. Ele vai te falar, teu ouvido. Ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lembra que no passado todos buscavam revelações, consultavam os videntes, que era conhecido como vidente, profeta. Lembra que, você vê que Saul, quando o Eterno fechou, ele ficou desesperado que o Eterno não falava mais com ele. Então, todo mundo, Gideão, pediu sinais para ir para uma batalha. Jefité fez um voto, sacrificou a filha dele. Hoje até em Israel, 4 dias por ano, saem muitas mulheres comemorar a virgindade das filhas de Jefité, o voto. Jacó fez um voto quando estava fugindo da casa dos seus pais, do seu irmão, indo para a casa do seu tio. Ele dormiu, pensou que era a casa do Criador, fez um voto ali. Ele fez um voto. Jacó, de tudo que me deres, devolverei o dízimo. Mas para o Eloá, o Eterno mexeu até na genética para abençoar Jacó, que você conhece como Jacó. É muito sério essa mensagem para você. Na hora que você vê, ouvir, meu filho, se corrija sobre a terra. Então, o dízimo é um estatuto perpétuo. Porém, ele nos abençoa diariamente. Só com o dom da vida, ele nos abençoa. Ele já nos abençoou 100%. Se você quer ter as bênçãos, promessas, tem que devolver. Só precisa saber aonde. Quem é o escolhido dele nessa geração? Quem é um separado? Quem é um vaso? Quem é uma propriedade peculiar? Peça para ele, porque ele tem que apresentar o seu filho. Nenhum homem ungiu o filho dele na terra. É só ele. Só para você entender, em Hebreus, capítulo 7, versículo 8, só para resumir, para selar o que o Espírito está trazendo aqui, e aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. São homens mortais o escolhido dele, viu?